Hoje, dia 22 de novembro de 2022, a gente recebeu a triste notícia do falecimento do Erasmo Carlos, um cantor de importância indiscutível para a música popular brasileira. Isso é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo de improviso, né, de última hora, porque afinal a notícia chegou, né, de surpresa para todos nós. E eu acho relevante, já tinha, lógico, outro vídeo programado para hoje, mas acho relevante a gente colocar, falar sobre isso agora, nesse momento. Meu nome é Rodrigo Clark e vamos falar de rock and roll. O Erasmo Carlos nasceu na Tijuca em 1941 e ele teve uma importância muito grande na música popular brasileira por causa do surgimento da Jovem Guarda. Nesse vídeo aqui, eu não vou trazer nenhuma revelação bombástica, nenhuma notícia assim fantástica que você talvez não saiba sobre a vida e obra do Erasmo Carlos. Se então, por acaso, você está esperando algo assim, lamento te decepcionar. Esse vídeo aqui é só mais uma homenagem ao Erasmo Carlos e talvez uma elucidação para aquelas pessoas mais jovens que talvez não entendam o porquê o Erasmo Carlos é tão importante. Às vezes as pessoas não conhecem o repertório dele, a história dele, e eu acho importante a gente falar sobre isso. O Erasmo Carlos, ele conheceu o Jorge Benjor, na época se chamava Jorge Ben, e o Tim Maia, e eles eram amigos, gostavam muito de música e tal. Mais tarde surgiu o Roberto Carlos, que não era do Rio de Janeiro. Roberto Carlos é do Espírito Santo, é capixaba, mas também foi morar lá na Tijuca, conhecia essa galera, andava junto com eles, e eles formaram o Tim Maia, o Erasmo e o Roberto formaram um grupo chamado Sputniks, isso em 1957. Só que o Tim Maia, tretando lá com o Roberto Carlos, acabou que o grupo se dissipou. Mas, mais tarde, né, eles conseguiram galgar uma carreira musical, uma carreira artística interessante. E, dando um salto aqui na história, lá em 1965, o Erasmo Carlos comandou um programa de televisão junto com o Roberto Carlos e a Vanderleia. A Vanderleia, Roberto Carlos e o Erasmo Carlos eram os três pilares do surgimento da Jovem Guarda. E esse programa se chamava justamente Jovem Guarda. Não era um movimento relacionado a exclusivamente eles três. Tinham outros nomes relevantes também, tinham outros nomes importantes, né, naquela época. Inclusive, a gente está falando sobre isso agora porque isso está intimamente relacionado ao rock and roll. Porque muita gente pode perguntar que está falando de Erasmo Carlos, Roberto Carlos, né? Num canal de rock. Mas é justamente por causa da importância deles para a música e para o rock, porque eles tinham uma influência muito grande do rock vindo dos Estados Unidos e da Inglaterra. E aí, o movimento Jovem Guarda teve uma relevância grande para a música popular, porque falava diretamente com o jovem. Isso era uma coisa até então muito muito rara, né? A música era feita para pessoas adultas. E aí, a partir, né, do rock dos anos 50, lá no exterior, e aqui no Brasil, a partir dos anos 60, é que começou-se a fazer músicas voltadas para um público mais jovem, né, especificamente para esse público, diretamente, exclusivamente para esse público mais jovem. E aí, a Jovem Guarda caiu no gosto do povo, né, dos jovens, apesar de os críticos não serem muito afeitos a esse novo movimento, principalmente a um estilo musical que eles faziam. Numa época em que não existia internet, esses artistas nacionais traziam muitas vezes músicas que eram feitas no exterior e traziam de uma forma adaptada, numa versão nacional. Então era muito comum os jovens conhecerem primeiro essa versão nacional e depois conhecerem a versão internacional. Depois isso mudou. Nos anos 80 teve bastante isso, né? Na música popular, no rock, mas de uma forma diferente. Os artistas que foram expoentes naquela década de 80, eles tinham conhecimento de música gringa, mas eles usavam isso como fonte de inspiração para compor as próprias músicas. Nos anos 60, eles faziam
pegavam essas músicas gringas e faziam uma versão nacional. E a Jovem Guarda se baseou muito nisso. Várias músicas que são muito conhecidas da Jovem Guarda, na verdade, são versões de músicas internacionais que foram, né, adaptadas para uma versão brasileira. Isso daí eu falo bastante no Instagram, lá no meu perfil, que é Rodrigo Clark Trio. Conto histórias curtas, né, de curiosidades da música. Vale a pena você conhecer se você ainda não conhece. Nos anos 90, a música popular, bem mais popular mesmo, tipo, música sertaneja que despontou, tipo Leandro e Leonardo, né, Zezé de Camargo e Luciano, essa galera fazia também muitas versões em português de músicas internacionais, né? Mas, então, resgatando essa prática da Jovem Guarda. A Jovem Guarda, então, tem essa importância, né, na música, de esse elo muito forte com o rock, apesar de ser um rock bem levinho, né, uma coisa bem suave, não ter aquela mesma, ah, aquela mesma atitude, né, revoltada que tinha o rock no exterior. Mas claro que isso tudo foi uma coisa que foi evoluindo, né, com o tempo. A gente está falando dos anos 60. Nos anos 60, no começo dos anos 60, os roqueiros ainda eram bem assim comportados em termos de aparência, né? Só mais pro final dos anos 60 que eles começaram a ter um pouco mais de ousadia, né, na forma de se apresentar. Mas ainda assim era escandaloso, né, o estilo musical que eles faziam. E a Jovem Guarda representou isso, né? A Jovem Guarda representou o berço da música, do rock aqui no Brasil. E depois tiveram outros nomes, né? Não foram só, como eu falei, não foram só esses três, Vanderlei, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. E não eram só no Rio de Janeiro, tem a Celi Campelo, né, que era, né, de São Paulo. E tinha nomes, inclusive, né, de pessoas que usavam nomes internacionais, tipo Johnny Alf, né, que usava esse pseudônimo, na verdade não é um apelido, né, com uma sonoridade mais internacional. O Maurice Alberts, né, que provavelmente se chama Maurício Alberto, que é um cara que fez música, inclusive em inglês, né, a música Feelings, que é muito conhecida. Essa música foi regravada pelo Offspring, sabia? No álbum Americana, uma versão mais punk rock e tal, mas de uma música brasileira. Você sabia disso? Legal, né? E o Erasmo Carlos, né? O Roberto e o Erasmo Carlos eram uma dupla indissociável, fizeram vários trabalhos juntos na televisão, cinema, filmes, né? Longa-metragens, documentários e na música. Eram parceiros bem coesos, né? De música, bem unidos. Apesar de o Roberto Carlos ter tido enveredado, né, para um lado mais romântico e tal, e o Erasmo Carlos ter ficado um pouco mais nessa linha assim, rock and roll, né, o Tremendão, o apelido que ele ganhou naquele programa que eu mencionei. Então o Erasmo Carlos foi realmente uma pessoa assim de grande importância por todo esse nascedouro do rock no Brasil. Então, diz pra mim, você gosta da música do Erasmo Carlos? Tem alguma música que você gosta mais? Alguma música que tenha marcado a sua vida? Alguma música que de repente você tenha escutado bastante com seus pais? Não sei. Comenta aí, diz aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima, só no Gesto Rock and Roll.